Meus irmãos, eu quero convidar todos nós a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo número 19. Juízes, capítulo 19. Hoje nós vamos para a nossa 18ª mensagem. 18ª mensagem da série expositiva que está quase chegando ao final, cuja mensagem desta série, a mensagem do livro de Juízes, é o seguinte: o abandono da aliança com Deus, diante da ausência de uma liderança piedosa, gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Esta grande sentença, irmãos, é a mensagem condensada dos 21 capítulos do livro de Juízes. Este livro que foi escrito, com praticamente certeza, por Samuel, no início da monarquia, ou seja, nos dias do primeiro rei de Israel, Saul, como uma lembrança, como um aviso para o rei e para o povo de quanto havia custado a Israel 3 séculos de desobediência, 3 séculos de opressão estrangeira, 3 séculos de lutas, enquanto eles se desviavam do Senhor, eram castigados por Deus e voltavam para o Senhor, às vezes de maneira incompleta, às vezes de maneira ainda não fiel de verdade. E isso foi custando um desgaste grande a Israel durante esses 300 anos. E aí nós caminhamos, irmãos, por 12 juízes. E aí, depois do último juiz de Sansão, isso aqui é a título de recapitulação para cada um de nós, o livro de Juízes faz uma volta ao passado. Ele começa a narrar eventos que aconteceram antes do começo do primeiro juiz, que foi Otoniel, de uma maneira para mostrar que aquilo que os juízes tentaram consertar era já uma constante e possuía eventos ainda piores na história de Israel. E como eu já falei várias vezes, meus irmãos, é a nossa tentação pessoal olhar para erros tão catastróficos e acharmos sempre que está muito longe daquilo que nós poderíamos fazer. Mas, meus irmãos, se tem um princípio de interpretação bíblica que vale a pena você decorar, é o seguinte: se algum ser humano fizer uma coisa ruim na Bíblia, a Bíblia está falando que eu também sou capaz de fazer. Se a Bíblia fala de algo muito bom que algum ser humano conseguiu fazer, a Bíblia está dizendo que pela graça de Cristo, talvez você possa fazer também. Porque nós temos essa tendência de nos identificar com os heróis da Bíblia e olhar meio de nariz empinado para aqueles que erram. Quantas pessoas já não brincaram que quando chegar no céu vai ter uma conversa com Adão? Irmãos, nós faríamos a mesma coisa no Jardim do Éden. Nós faríamos a mesma coisa nos dias de Juízes. E assim nós vamos caminhar hoje, meus irmãos, no capítulo 19, um capítulo que vai trazer talvez um dos eventos mais tristes e tenebrosos que já se ouviu falar na história de Israel. E a lição, meus irmãos, que o texto da Palavra de Deus vai nos trazer hoje é a seguinte, lição deste dia: o declínio espiritual substitui a piedade esperada pelo comportamento pagão. O declínio espiritual vai substituir aquela piedade que era esperada que o povo tivesse por um comportamento pagão, um comportamento ímpio, um comportamento como se fora um povo que nunca havia conhecido a Deus. E é importante, meus irmãos, porque nós precisamos olhar para a igreja do Senhor hoje e a sociedade onde nós estamos vivendo e lembrar que Charles Spurgeon já observou há 130 anos atrás que a igreja deveria atrair o mundo pela diferença, mas tem tentado atrair o mundo pela igualdade, por parecer, infelizmente, cada vez mais com o mundo. Ora,
o povo de Israel, em grande parte, mal se distinguia naqueles dias dos povos cananeus que eles deveriam, inclusive, tirar daquela terra. No capítulo anterior, na semana passada, vimos como Dan se tornou um exemplo bem cedo de rebeldia contra o que Deus havia ordenado, ao recusar tomar posse da terra determinada por Deus e buscar uma segundo a sua própria vontade. Eu estou me referindo à tribo de Dan. Vimos a mesma tribo recusar a forma do relacionamento estabelecido pelo Senhor, por Yahweh, o Deus de Israel e o nosso Deus, e roubarem a falsa religião criada por Mica com seus ídolos e o levita comprado para ser o seu sacerdote. Hoje, conheceremos uma corrupção e declínio espirituais tão repugnantes que ficaria para sempre na mente dos israelitas. Se você for para o livro de Oséias, séculos e séculos depois, você vai ler que Oséias diz, no capítulo 9, versículo 9, e depois no capítulo 10, versículo 9, lembrando daquilo que nós vamos ouvir hoje. Lá Oséias diz, eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Oséias estava comparando o que estava acontecendo em seus dias com o que aconteceu nos dias do capítulo que nós vamos ler hoje. Ele ainda diz, desde os dias de Gibeá, você tem pecado, ó Israel, e não mudou. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Então, irmãos, nós já conhecemos a história de Israel o suficiente para saber que, entre altos e baixos, Israel teve mais baixos do que altos. Tendo uma lei perfeita, um Deus ao seu lado, um Deus amoroso, vez após vez, Israel repetiu na sua história aquilo que nós vemos nos dias de Juízes. E assim, meus irmãos, hoje nós vamos explorar exatamente essa expectativa que Deus tinha para que este povo fosse um povo piedoso, um povo consagrado, um povo que ouviu da boca de Deus que eles deviam ser santos, porque o Senhor, o seu Deus, é santo. Não obstante, se revelou um povo de comportamento pagão. Agora, meus irmãos, nós vamos ver coisas feias hoje. Você já tem até lido o capítulo. Mas é importante você compreender que comportamento pagão nem sempre é apenas o que nós vamos ver no texto de hoje. Comportamento pagão, comportamento ímpio, é aquele que contradiz o princípio da palavra de Deus. Não é apenas você dizer, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. É ter um comportamento, ter uma cosmovisão, ter uma cultura que é muito mais do mundo do que do reino. Uma cultura que às vezes peca sem nem perceber, porque está seguindo o curso deste mundo. Vamos para o nosso texto? Juízes capítulo 19 vai começar no versículo 1. Eu quero convidar você a nós lermos de maneira uníssona. E nós vamos até o versículo 10, vendo a primeira das duas únicas divisões do nosso texto de hoje. Está aí, apóstolos? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Naquela época, não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro, coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse, eu peço a você que fique esta noite, e que se alegre.
E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu-o a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: Vamos comer, espere até tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: Veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. A primeira lição, meus irmãos, do texto de hoje é a seguinte: o declínio espiritual afeta as relações familiares. O declínio espiritual afeta as relações familiares. A repetição da mesma frase do início do capítulo anterior, que frase é esta? Naquela época não havia rei em Israel. A repetição já virou um presságio, um anúncio de que algo ruim está para chegar. De que viria uma narrativa que iria desagradar a Deus, apesar, infelizmente, de agradar aos homens que insistiam em desafiar a santidade de Deus e a sua lei. O escritor Samuel introduz um novo personagem, e de novo ele é um levita, como nos 2 capítulos anteriores. Não se trata de coincidência ou um fato sem importância. Todo o povo de Deus era esperado que fosse santo e todo o povo vivesse em santidade. Porém, meus irmãos, é claro que os levitas, a tribo de onde saíam os sacerdotes e sumos sacerdotes, deles era esperado, em especial, que vivessem de maneira santa, de maneira separada. Então eu creio, meus irmãos, que de todos os eventos, eu creio que de todos os problemas que Israel atravessou no período dos juízes, Samuel seleciona a história dos capítulos anteriores, 17 e 18, a história do capítulo 19, porque tem um levita como pivô de tudo, para mostrar que até onde se esperava mais santidade, essa santidade não se encontrava. Para comunicar que, se eles estão desse jeito, imagina o resto do povo. Porque é mais ou menos, meus irmãos, o que Jesus faz nos evangelhos. Quando ele critica os fariseus, saduceus e escribas dos seus dias, ele está criticando aonde se era para esperar um exemplo, aonde o povo deveria olhar como inspiração, por assim dizer, de vida, não cristã, mas de vida judaica. Mas não encontravam. A mesma coisa se vê na vida desses levitas. Mas o texto já começa, irmãos, anunciando que esse levita havia tomado para si não uma esposa, mas uma concubina. O levita Jonatas, dos capítulos 17 e 18, capítulos anteriores, ele era ambicioso, materialista e concordou em vender a sua posição de levita por um bom salário. E fez isso, inclusive, 2 vezes. Agora, esse levita do capítulo 19 troca a sua santidade pelo prazer sexual sem as responsabilidades de um casamento apropriado. Por que eu estou dizendo isso? Uma concubina era uma esposa de segunda categoria. Era cuidada, mas estava mais para uma propriedade do que para uma pessoa com quem se tinha um relacionamento. É claro, meus irmãos, que isso não era plano de Deus para o seu povo. Talvez você olhe para o Antigo Testamento e veja, inclusive, homens como Abraão, como o próprio Davi, tendo várias esposas, inclusive várias concubinas. Mas você não encontra na lei nenhum lugar onde isso fosse permitido por Deus. Jesus vai dizer muito tempo depois que no princípio Deus criou homem e mulher. A monogamia é o plano de Deus para o relacionamento. Mas não só a monogamia, mas um relacionamento onde há verdadeiro amor, verdadeiro respeito, onde há um verdadeiro casamento. E não era o caso deste homem aqui. E como eu disse, como levita,
era de se esperar que ele fosse o último a dar um mau exemplo desse comportamento. Vários homens, porém, no Antigo Testamento, caíram no mesmo erro. O texto continua, meus irmãos, no versículo 2. O paganismo deste homem atrai mais paganismo. Ora, a esposa dele, vendo quem ele era e ao que ele se submetia, replica a falta de seriedade, a falta de compromisso, a falta de obediência. Paganismo atrai mais paganismo. O texto diz literalmente que ela agiu como uma prostituta. O texto apenas diz na NVI, mas ela lhe foi infiel. A ideia aqui, meus irmãos, é que mesmo como uma concubina, ela tinha certas obrigações, socialmente falando, para com aquele levita. Mas ela é infiel a ele. Ela atrai, talvez não necessariamente sexualmente, mas o abandonando e largando o compromisso que ele tinha. É possível, meus irmãos, que este texto fale apenas que ela havia largado o seu compromisso, que havia largado aquilo que havia se proposto. Talvez porque ela estava farta de ser tratada como uma esposa de segunda categoria. Ela estava farta de ser tratada como uma propriedade, mesmo que fosse a cultura da época. E é isso que eu quero destacar, meus irmãos, neste ponto aqui. Como que o declínio espiritual, como que o fracasso espiritual de Israel, em lugar do contrário, que seria a piedade gerar famílias fortes, o fracasso espiritual está gerando famílias distorcidas, fora do plano de Deus, fora daquilo que ele deveria ver no seu povo. Quando o povo de Israel olhasse para os seus líderes, no caso aqui esse levita, deveria ver o exemplo de marido, o exemplo de pai, um exemplo a ser copiado. Não obstante, ele vê um homem que, para satisfazer os seus desejos sexuais, vai pelo caminho fácil. Seria o equivalente, meus irmãos, hoje ao homem que busca um amante, que busca um relacionamento fora do seu casamento. Coisas que a nossa cultura às vezes faz piada, mas que Deus leva muito a sério. Em Malaquias, Deus vai advertir o seu povo que ele odeia o divórcio. E diz que ele tinha para com o seu povo a acusação de que eles haviam abandonado a mulher da sua juventude. A mulher com quem ele tinha contraído núpcias cedo na vida e ao longo do tempo abandonou, sabe-se lá por qual motivo. Talvez, infelizmente, por uma mulher mais jovem. Talvez, infelizmente, porque não queria mais lidar com os problemas típicos de um casamento longo. Não sabemos, irmãos, os motivos, as desculpas são muitas. Mas isso acontece em Juízes e na nossa vida, quando Deus não é o centro. Quando o relacionamento vertical não está em dia e começa a afetar os nossos relacionamentos horizontais, entre eles, os nossos relacionamentos familiares, entre eles, os nossos relacionamentos, ou o nosso relacionamento conjugal. Mas depois dela o abandonar, ele deu um tempo. Diz o texto que ele esperou 4 meses. Talvez ele falou assim, ela vai voltar. Eu vou dar um gelo nela e ela vai voltar. Mas ele não contava que ela fosse mais voluntariosa do que ele. E diz o texto que 4 meses depois, ele se convence de que ela não vai voltar e decide ir e tentar convencê-la a que voltasse para ele. Versículos 3 até o final, nós temos uma dança estranha em que quando o levita chega à casa do seu sogro, por assim dizer, o texto chama de sogro, ele insiste para que ele fique mais um pouco. Aparentemente, meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma família humilde, uma família pobre, e é muito provável que este homem tivesse ganhado um dote pelo concubinato da sua filha. Algo comum também naquela região e naquela época. E eu concordo totalmente, é verdade. Era um mundo, em parte, injusto, com mulheres, com crianças, com os mais desprovidos. E talvez ele insiste que é agradar o seu sogro porque ele tem medo que, tendo que receber a sua filha de volta, tem que devolver também o dote. Você pode estar rindo, mas em muitas culturas
o dote existe até hoje, inclusive onde nós estivemos visitando alguns meses atrás. Não é tão incomum assim. 2000 anos depois, ainda continua. Os jovens aqui solteiros estão assim. Ainda bem que eu moro no Brasil, né? Trabalha não, camarada, que você vai ver só. O fato é, meus irmãos, que 5 dias ele segura o seu genro, a sua filha e o servo do seu genro ali, impedindo que eles possam ir embora. Beba um pouco mais, divirta-se um pouco mais, alegre-se um pouco mais. E é interessante, meus irmãos, que a consequência é que o levita e a concubina e o seu servo finalmente partem já tarde do 5º dia, com poucas horas de sol restantes. E logo tudo estaria completamente na escuridão, em uma época onde não havia luz elétrica. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque essa parte da trama vai ser decisiva para aquilo que vai acontecer do versículo 11 até o final. Mas antes de nós chegarmos lá, esse levita, irmãos, ele ilustra a falta de compromisso e seriedade de muitos crentes hoje em dia. São filhos da luz, mas agem como filhos das trevas. Não por ignorância, nós estamos falando de um levita. Não por desconhecimento do que deveriam fazer, mas por escolha. Como dizia, meus irmãos, minha avó, você não nasceu ontem. Nós sabemos aquilo que Deus espera de nós. O levita sabia o que Deus esperava dele. Mas ele prefere, meus irmãos, a semelhança do seu companheiro nos capítulos anteriores, tomar outro caminho. E o interessante, meus irmãos, é que tal como ele, nós não pensamos nas consequências de escolher o caminho do mundo. De escolher a amizade com o mundo. Eu estou me referindo aqui à amizade porque eu estou lembrando do texto de Tiago, capítulo 4. Em que, por se tornar, meus irmãos, amigos do mundo e, consequentemente, inimigos de Deus, Tiago, da sua maneira amorosa, diz no capítulo 4, versículo 4, adúlteros. Bem amoroso ele, né? Em outra versão diz, infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Esses são os versículos 4 e 5. No versículo 9, Tiago completa, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Amados, somos chamados para restaurar e destruímos tudo quando nós vivemos em pecado. A primeira instituição, meus irmãos, que Deus colocou para nós foi exatamente a nossa família. Quando Deus quis preparar Israel para ser uma nação piedosa, uma nação espiritualmente saudável, Ele preparou a lei, é verdade. Ele preparou todo o cerimonial de sacrifícios, de adoração também. Quando o templo ficou pronto, Ele colocou os levitas lá para cantar, os levitas também para servir em outras áreas. Deus fez tudo, mas Ele fez algo principal, meus irmãos. Em Deuteronômio capítulo 6, Ele diz, Shema Israel, ouve Israel. O Senhor, o teu Deus, é um. E as palavras que hoje te ordeno, tu as, eu vou usar aqui a versão revista atualizada, tu as inculcarás a teus filhos. Gosto dessa tradução. Você vai rachar a cabeça do menino e botar lá dentro. E você vai falar dessas palavras assentado em casa e caminhando no caminho, andando pelo caminho. E ao acordar e ao levantar, e Moisés vai falar tudo aquilo. Por que Deus fez isso, meus irmãos? Porque o centro do culto, o centro da presença de Yahweh no meio deles, poderia sim ser o templo, sem dúvida nenhuma. Mas a espiritualidade judaica era criada em casa. E eu e você sabemos disso porque Paulo vira para Timóteo e diz, Timóteo, desde pequeno você tem aprendido as sagradas letras. E Timóteo foi criado por uma mãe e uma avó judias. Em casa ele aprendia. Eu estou estendendo aqui, meus irmãos, o texto não fala sobre relação com filhos, etc.
Mas veja bem, como que este levita chega até onde nós estamos? É uma cadeia improdutiva, aonde pais não piedosos vão passando uma vida não piedosa para filhos que vão passando e passando. Às vezes Deus, pela sua misericórdia, interrompe isso. É verdade. Às vezes não. Às vezes, meus irmãos, filho de peixe é peixinho mesmo. Mas cabe a nós, meus irmãos, entendermos a necessidade de levarmos o Evangelho, a palavra, essa doutrina para dentro das nossas casas. Eu coloquei anteontem, não sei, um vídeo, que foi, eu acredito, da última conferência Fiel Jovens, um pequeno clipe com meu amigo Jonas Madureira, em que ele falava, meus irmãos, exatamente de como nós aspiramos muitas vezes que nossos filhos vão ser isto e aquilo, e vão passar naquela faculdade e vai se formar, enquanto a vida espiritual deles está indo para o ralo. Tudo começa, meus irmãos, com o pastoreio da nossa casa, que nem sempre é fácil, que nem sempre é simples, que nem sempre você vai ter esposa, digo aqui aos meus compadres, nem sempre você vai ter esposas e filhos que estejam de acordo ou querendo aquilo que você quer passar sobre a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, eu estou falando com os homens, essa tarefa precisa estar no topo das suas prioridades. O que levou Israel à ruína, meus irmãos, isso que nós vimos no começo, da falta de uma liderança piedosa, essa liderança está ausente primeiro no lar. Porque você tem Mica no capítulo 17, um homem ímpio, que deveria levar a sua casa aos pés do Senhor. Mas se você voltar um pouquinho antes, você tem a sua mãe, de quem ele roubou a prata, lembra do texto? E que dá para o seu filho um pouco daquela prata depois que ele devolve para fazer o quê? Um ídolo. É o pecado e a maldição e a rebeldia sendo passado adiante. Irmão, será que nós não podemos aqui fazer uma contralição? Em lugar deles que passaram maldições para os seus filhos, e nós estamos vendo o que aconteceu. Nós dobrarmos os nossos joelhos, conversarmos de igual para igual, no sentido de transparência, de seriedade, e dizer, filho, esse é o caminho. Se você andar nele, se você obedecer o Senhor, é isso que você vai descobrir, porque é o que a palavra diz. Agora existe um outro caminho, meu filho. E você vai dizer para ele, parafraseando a Bíblia, esse é o caminho que dá vida. E esse é o caminho que termina em morte. Alguns anos atrás, irmãos, para terminar esse ponto, eu encontrei com uma irmã e perguntei da sua filha. Ah, está bem, pastor. Ela está lá na igreja com você ou foi para outra, soube que ela casou? Não, pastor, olha, no momento ela não está em igreja nenhuma. Mas, estava indo tão tranquilo até agora, esse bendito desse mais. Mas é uma ótima filha. Terminou agora o seu curso, segunda da sua turma. E já fez uma prova, sei lá do que, para um mestrado, foi aprovada. Eu não sei por que eu tenho que ouvir essas coisas. Eu disse para essa irmã, bom, mas não serve de nada. Porque a irmã sabe tão bem quanto eu que a Bíblia diz que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É claro que os pais aqui sabem que não há em mim nenhum discurso antiacadêmico. Cancela o vestibular. Cancela aquele curso que você ia fazer. Mas é questão, meus irmãos, de prioridade. Às vezes investimos horas e horas e horas naquilo que a terra há de comer, inclusive nossos diplomas. Mas somos tão lentos, tão minúsculos, tão ao nível dos segundos e nanosegundos naquilo que é eterno. Precisamos, irmãos, ver a lição dos descaminhos familiares, que não é apenas no capítulo 19,
E o livro de Juízes nos dá para que nós possamos parar e pensar: Senhor, me dá visão, me dá discernimento de como está a minha família. E me dá discernimento sobre como está cada um dos meus filhos. Como nós sabemos muito bem, nós que temos mais de um, costumamos sempre dizer que são com os dedos das mãos, né? Um de cada jeito. E precisamos aprender, meus irmãos, e aqui fica a lição para aqueles que estão ainda orando pelas suas núpcias, que é uma tarefa, meus amados, das mais importantes das nossas vidas, se não a mais importante. Porque nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no nosso lar. Depois que eles partem, no final daquela tarde, o dia está acabando. E no versículo 11 nós vamos encontrá-los procurando lugar para pousarem, como a gente fala lá em São Paulo. Um lugar para se abrigarem. Vamos ler, meus irmãos, do versículo 11 em diante, o resto do nosso texto. Me ajude, por favor, leia junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: Venha, vamos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: Não, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num destes lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava do seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada, nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos, e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavar os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: Não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo de sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. O declínio espiritual afeta
nosso senso de humanidade. Depois de finalmente, meus irmãos, conseguir sair da casa do seu sogro, esse levita, sua concubina e seu servo precisam encontrar lugar para repousar, porque já saíram com poucas horas de luz restantes. No verso 11, o servo propõe que eles pousem em Jebus, a qual era uma cidade que havia sido conquistada, mas que depois os jebuseus tomaram parcialmente de volta. Esta cidade, meus irmãos, que 300 anos depois seria definitivamente conquistada por Davi, e essa cidade que se tornaria conhecida como cidade de Davi, é a cidade de Jerusalém. Mas nesses dias, ela estava nas mãos de cananitas, de estrangeiros. Então, no verso 12, o levita não concorda em que ficarem ali exatamente por esse motivo. Não vamos ficar com estrangeiros. E fala no verso 13 do seu desejo de tentar chegar até Gibeá ou mesmo Ramá, cidades, elas sim, israelitas. Lugar seguro em comparação com esses estrangeiros. E em uma conjuntura, meus irmãos, de acontecimentos, em uma trama que começou com a demora de sair da casa do seu sogro, a noite chega quando eles estavam perto de Gibeá, que distava 7 quilômetros de Jebus, e precisavam ficar então com essa opção. Você tem que entender que esse é um dia onde não há lanterna, mesmo uma lâmpada feita de azeite não ilumina grande coisa e é perigoso. Além do que, os portões das cidades fechavam às 6 da tarde. E a noite no deserto era extremamente fria. Então ficar em Gibeá já não era mais uma escolha, era uma necessidade. Sem que consigam a hospitalidade de ninguém, acabam por ficar na praça. Algo, meus irmãos, que é totalmente contrário ao costume da hospitalidade judaica daquele tempo. Está na lei. Não deixe o viajante sem comida, sem teto, abrigue, abra sua casa. Aquele sinal, meus irmãos, já deveria trazer para o levita a impressão: alguma coisa está errada. Essa é uma cidade que não pratica o básico da normalidade, o básico do senso de humanidade, que é não deixar alguém dormir ao relento. Porque naquela região, meus irmãos, o dia é muito quente, mas a noite é extremamente fria. Mas lá estava na praça. Do versículo 16 até o 21, a cena muda. E temos um outro personagem. Curiosamente, meus irmãos, aparece de novo a expressão os montes de Efraim. Expressão que você já viu com outros juízes, expressão que você viu na época de Mica também, no texto de Mica, e agora uma expressão que você vê no nosso texto, versículo 19. Quem era dos montes de Efraim? Era um ancião que morava em Gibeá agora, mas antes era dessa região. E o ancião pergunta, meus irmãos, qual era o itinerário deles. Da onde vocês vêm? Para onde vocês vão? O levita explica que vinha de Belém, estava indo exatamente para os montes de Efraim. Eu fico pensando que por um momento eles perguntaram, conhece fulano, conhece Beltrano? Você compra naquela vendinha? Eles eram da mesma região. E talvez tenha sido isso ainda mais que apelou a este ancião que fizesse a coisa certa, que oferecesse teto para o levita, sua concubina e seu servo, porque o próprio levita já disse, nós já temos todos os suprimentos, não precisamos de nada, comida para nós, comida para os animais, temos tudo, só precisamos de um lugar para sair do relento. No versículo 22 e 24, a cena tem uma mudança horrível, tenebrosa. Ao não ficar, meus irmãos, em Jebus com seus moradores pagãos, o levita cria que em uma cidade israelita ele estaria seguro. Porém, o texto diz que alguns homens vadios chegaram à casa do ancião. A versão revista atualizada os chama, que está literalmente no texto hebraico, de filhos de Belial. Filhos de Belial, meus irmãos, é um termo que significa pessoas sem moral, sem honra, sem respeito por nada nem ninguém. Eu fiquei até pensando se eu já encontrei alguém assim na minha vida inteira.
Mas parece, meus irmãos, a tempestade perfeita, sabe? Está tudo no lugar para dar muito errado. Porque ele poderia não ter ficado na praça, ele poderia ter chegado para outra cidade, ele poderia ter ficado em Jebus, ele poderia não ter sido visto por esses homens tão amorosos aqui. Eles vão até a casa do ancião. E o texto diz, meus irmãos, que eles não douram a pílula. Eles não ficam de conversinha. Em uma cena ligeiramente similar ao que acontece com Ló em Sodoma e Gomorra, eles esmurram a porta e exigem que o levita, o visitante, seja entregue a eles para que tenham relações com eles. A versão revista e atualizada deixa a coisa ainda mais clara. Mande-o para fora para que abusemos dele. Novamente aqui, meus irmãos, está a semelhança com Sodoma e Gomorra, aonde os homens daquela cidade pressionam Ló que mandem os seus visitantes para fora. Agora você lembra quem eram aqueles visitantes? Eram os 2 anjos que haviam ido até Sodoma e Gomorra salvar Ló e a sua família. Em Sodoma e Gomorra, a história termina de outra maneira. Os anjos saem, cegam aqueles homens e vão puxando Ló, suas filhas e sua esposa e dão um aviso: não olhe para trás. Ló e suas filhas obedecem. A mulher de Ló não obedece, olha para trás e se transforma em uma coluna de sal. Por que eu estou fazendo esse paralelo, meus irmãos? Sodoma e Gomorra eram cidades ímpias, pagãs, que não conheciam o nosso Deus. Era de se esperar, meus irmãos, um comportamento devasso, um comportamento ruim, pecaminoso da parte deles. Eles eram ímpios da pior espécie. Contudo, nós vemos aqui, meus irmãos, dentro de uma cidade da tribo de Benjamim, Gibeá, homens que conheciam a lei do Senhor, homens que com certeza ouviam falar do Senhor, levitas andavam no meio deles também, como em todas as tribos, e eles têm esse comportamento completamente absurdo. Eles pedem, como homens, que outro homem seja jogado entre eles, como diz a revista atualizada, para que abusem dele. O ancião fica surpreso com aquilo, praticamente implora para que eles não façam isso e oferece uma alternativa. Essa alternativa, meus irmãos, eu não sei se é pior ou muito pior, porque ele diz: eis aqui a minha filha virgem, pai do ano. E ele ainda, meus irmãos, toma uma liberdade que ele não tem, ele oferece também a concubina do levita, sobre quem ele não tinha autoridade nenhuma. Eu creio, meus irmãos, que ele calculou que um abuso sodomita homossexual era pior do que abusar da sua filha virgem. Eles se recusam. Mas aí, meus irmãos, há um reviravolta em que, aproveitando aquela confusão, o próprio levita toma a frente. E o que ele faz? Ele toma a sua concubina. Preste atenção. Aquela que ele 4 meses depois foi buscar na casa do seu pai e pedir que ela voltasse para ele, e a coloca do lado de fora e joga nas mãos daqueles homens perversos, vadios, sem moral, sem ética, que não respeitavam ninguém. Inimaginável, meus irmãos, acontece. O levita acorda de manhã, não preocupado com a sua concubina. E também ele não entregou-a e depois saiu atrás das autoridades para pedir uma providência. Ele foi dormir. E de manhã ele acorda para ir embora, não para buscá-la. Mas acontece que quando ele abre a porta, ela está ali na soleira da porta. E é interessante, meus irmãos, que não há doçura, não há preocupação. Ei, acorda aí. Está na hora de viajar, está na hora de ir embora. Você está atrapalhando os meus planos. O último ato, meus irmãos, dessa peça macabra, depois do levita perceber que a sua concubina está morta e colocá-la como uma bagagem sobre o jumento, é ele tomar o corpo dela, esquartejá-lo em 12 partes e mandar, o texto diz, para os 12 limites ou as 12 regiões de Israel, talvez se referindo exatamente às 12 tribos.
texto termina dizendo: todos os que viram isso e disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que fazer. Irmãos, embora seja difícil para nós, leitores modernos, entendermos o que está acontecendo aqui, ou aceitarmos o que está acontecendo aqui, e com certeza também foi para os contemporâneos desse levita, eu creio que ele toma essa última atitude como uma forma de tentar exigir uma audiência judicial nacional, de que alguma coisa fosse feita, porque com certeza ele não mandou apenas um embrulho com um pedaço de corpo humano ali dentro, mas ele deve ter mandado uma carta, 12 cartas, uma mensagem, eu não sei. Mas o fato é, e veremos semana que vem, que todos ficaram sabendo o que os homens de Gibeá fizeram naquele dia. Será, meus irmãos, que nós estamos tão longe disso aqui? E eu não me refiro a exatamente isso aqui. Deixe os atos dos homens de Gibeá, do levita, de lado por um momento. Você já se pegou fazendo algo que você jamais pensaria que você fizesse? Ou pensando algo que você jamais pensaria em pensar? A narrativa de Juízes, meus irmãos, serve para nos alertar sobre a realidade do coração humano. A doutrina da depravação total, nós lembramos dela quando queremos mencionar o fato de que o homem perdido sem Deus, sem salvação, nunca se converterá, nunca buscará o Senhor, Romanos capítulo 3, sem que Deus vá buscá-lo. Mas nós esquecemos, meus irmãos, que o coração regenerado ainda é um coração humano. E que apesar, meus irmãos, da graça de Deus nos transformar, a depravação do nosso pecado ainda continua lá. E ela precisa ser analisada, questionada, matada a cada dia. Alguns dias atrás alguém fez algo que me chateou muito. Que me transtornou. E eu consegui, meus irmãos, manter a cara de paisagem. A cara de santo. Mantive a calmo, sereno e tranquilo. Mas por dentro eu estava fazendo uma pequena lista de vingança. Eu vou fazer tal coisa. Eu ia fazer aquilo, não vou fazer mais. Uma listinha. E você? A depravação e o pecado de juízo, meus irmãos, nos faz ir correndo para a cruz de Cristo. Para a necessidade de redenção constante das nossas vidas, e não apenas naquele dia, há anos atrás, quando você se converteu. A depravação de juízes revela a maldade do nosso coração e deve nos lembrar também de parar de avaliar de maneira tão aguda e pesada o pecado do outro, enquanto somos tão graciosos com o nosso. Enquanto somos tão bondosos e lenientes e tolerantes com o nosso, mas com o do outro, nem tanto. A narrativa que ouvimos, irmãos, leva à reflexão, não apenas nós, até dos incrédulos, de tão absurda que é. O que pode causar, então, seres humanos, contemplados pela graça de Deus, porque eles também eram, agirem com tamanha crueldade e desumanidade? O que pode causar, meus irmãos, que nós ajamos desta maneira? Eu quero pensar em duas coisas. Primeiro, o descaso com o pecado. Preste atenção. Ninguém se torna um estuprador da noite para o dia. Inclusive, como diz o texto, sem distinguir sexo, se é homem ou mulher. Ninguém, um dia é uma pessoa maravilhosa, no outro dia é um estuprador. Para começar com o que está no texto. Ninguém se torna um adúltero, um fornicador,
da noite para o dia. Ninguém se torna uma pessoa amargurada, ou uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não reconhece seus erros, uma pessoa que não serve os outros, apenas a si mesmo, etc., da noite para o dia. O que acontece, meus irmãos, é o descaso com o pecado, com a raposinha, com a pequena rachadura, que achamos que não vai derrubar o prédio. É um lento e sutil escorregar que vai ampliando os pecados que nós somos capazes de fazer. Você quer ver só? Uns anos atrás eu li uma estatística. 70 e tantos % dos homens que caem em adultério passaram anos alimentando-se com pornografia. Sempre há, meus irmãos, um precedente na nossa vida espiritual. Sempre há ser condescendente, tratar com descaso o pecado. Inclusive quando nos comparamos com as outras pessoas, não é isso? Eu olho essa pornografia aqui, mas pelo menos eu não sou adúltero como fulano. E aí nós alimentamos, irmãos, este leãozinho dentro de nós e ele não perdoa. Quando as situações são apropriadas, ele vai com a sua pata, e leão tem uma patona que coloca as suas garras de fora e deixa o prejuízo em nós. Talvez não seja essa a sua área é pensar mal dos outros, é reclamar dos outros, é murmurar dos outros, mas você faz tudo aqui. Você não está fazendo mal a ninguém, não é verdade? Errado. Um abismo traz outro abismo. Eu nunca consegui entender alguém que pensa mal dos outros, que acha mal dos outros, que murmura contra os outros, que consiga servir aos outros. É uma contradição. Então, como, meus irmãos, nós chegamos no caos de Juízes 19? Ora, esse levita, esses homens, todos eles vieram progressivamente desrespeitando os limites colocados por Deus. E aí nós vemos o segundo motivo porque nós chegamos até aqui. A insensibilidade crescente para com o pecado. Primeiro, eu não ligo para ele, mas depois, irmãos, eu nem mais o sinto. Quando não tratado, o pecado nos dessensibiliza. Somos privados do horror e do nojo ao pecado. E sem temor a Deus, cada um de nós é capaz de qualquer coisa, até mesmo de violência contra o nosso próprio sangue, como diz o texto de hoje. É interessante, meus irmãos, que nós sabemos dessas coisas. Mas nós flertamos com o perigo. Flertamos achando que já que eu não estou fazendo o que ele está fazendo, eu estou só aqui eu tenho controle. Você sabe que exatamente esse é o papo do viciado, né? Eu paro a hora que eu quiser. É só uma graminha. E tem aqueles ainda sofisticados que dizem, não, mas eu cheiro uma cocaína, mas socialmente. O pecado, tal como um vício de uma droga, não é tão simples de se abandonar. Então, meus irmãos, na esfera familiar, na esfera das nossas relações em geral, da onde o nosso texto se abriu em guarda-chuva hoje, aonde você tem agido de tal maneira que pode se tornar uma pequena rachadura na sua vida, que pode se tornar uma pequena erva daninha que venha a se perder, a se perder todo o seu jardim. Se Deus está lhe trazendo essa noite esta convicção de pecado, é porque Ele deseja, meu amado, que você vá à presença dEle e diga, Senhor, socorro. Me ajude. Me ajude a me livrar dos pecados com os quais eu tenho brincado. Me ajude a me livrar com os pecados com os quais eu tenho flertado e tenho ignorado o perigo que eles são para mim. Eu tenho feito malabares com as duas pontas em chamas, esperando não me queimar.
E detalhe, eu sou péssimo em malabarismo. A lógica é me queimar. E Deus nos traz, meus irmãos, esse aviso hoje. E Ele registra este aviso nas páginas de Juízes, para que nós possamos lembrar que servimos a um Deus santo. E essa santidade, esta piedade que Ele esperava do seu povo, foi respondida com um comportamento pagão. Seu comportamento se assemelha ao do mundo? Seu comportamento se assemelha ao da nossa sociedade? Ou você tem sido sal e luz, onde Deus tem lhe colocado? Diante disso, vamos orar? Feche os olhos comigo e coloque a sua vida diante do Senhor. Diga a Deus aquilo que tem roubado a sua santidade. Diga a Deus aquilo que tem sido demonstrações de carnalidade, de paganismo, e não demonstrações de santidade. Diga a Deus o quanto você precisa da ajuda dEle para romper definitivamente com o materialismo, com a sensualidade e com tudo mais que tem afastado você do seu Deus. Deus querido, nós precisamos que Tu venhas convencer-nos a cada dia da necessidade de andarmos em arrependimento. De não passarmos tempo diante da Tua palavra de forma religiosa, burocrática, mas que verdadeiramente seja um encontro contigo, aonde o Senhor, pela Tua palavra, vem revelar as profundezas do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, traz arrependimento. Traz, ó Deus, também a Tua graça suficiente que nos capacita a andar de maneira que Te glorifica, que Te agrada. Ó Deus, Tu conheces as nossas vidas. Tu sabes exatamente o que está acontecendo conosco. Portanto, tem piedade de nós. Tem misericórdia de nós. Sê propício a nós, pecadores, para que assim possamos, com um andar santo, glorificar o Teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.